Olá, mais uma vez nós estamos aqui para expor sobre a palavra de Deus. E o nosso tema hoje, ele está ali em Atos 10, capítulos 10 e 11. E a questão é o seguinte: será que faz diferença para Deus o que nós comemos e bebemos? Ou, colocado de outra forma, Deus se importa com aquilo que nós comemos e bebemos? Isso é um assunto bíblico? E aí, de que trata Atos 10? Nós vamos ver que Atos 10 é quando Pedro tem uma visão de um lençol que desce 3 vezes do céu, repleto de animais impuros, e ele vê essa visão ele tem por volta do meio-dia, né? Na nossa linguagem, né? No hebraico eles dizem, se eu não me engano, da 6ª hora. Então a gente vai ver como Pedro ele entende essa visão, o que significa isso, porque na visão que Pedro teve 3 vezes, a voz do alto fala com ele: Pedro, mata e come. E ali só tem animal impuro. Será que nessa visão ele recebeu do céu uma instrução referente à alimentação? Será que é disso que Atos 10 trata? Né? Nós vamos analisar exatamente essa questão hoje. Se isso é uma questão de dizer que aqueles animais que eram tidos como impuros ali em Levítico 11, já não estaria mais em vigor, estaria sendo revogado toda essa questão de animais puros e impuros. Mas vamos lá, vamos lendo o texto e tentando lidar com ele para e passo. Então o capítulo 10 de Atos começa assim: E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte italiana, um homem religioso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Ou seja, um centurião romano, um gentil, que vivia no meio do povo judeu naquela época, porque na época de Jesus, somente a casa de Judá tinha retornado do exílio babilônico. Então, ele era um homem temente ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus do povo no meio do qual ele se encontrava. E aqui no verso 3, e viu claramente numa visão, quase a hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então, Cornélio ele tem uma visão dos céus por volta de 3 horas da tarde, que é essa hora 9ª do dia aqui. E aí no verso 4, e este olhando para ele e atemorizado disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado ou hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, Cornélio, esse centurião romano do povo não judeu, gentil, tem uma visão de um anjo com instruções. E que instruções Cornélio recebe? Para ir receber ensino ou instrução de um homem chamado Pedro, Simão Pedro, aquele que foi discípulo de Yeshua, né? E a gente conhece também, ele foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, da igreja que aceitou o Messias, né? E aí, no verso 7, e tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso que estavam continuamente ao seu serviço.
Então aqui ele envia 3 homens, 2 funcionários domésticos de Cornélio, né, que trabalhavam dentro da sua casa, e um outro que era um soldado para escoltar esses funcionários domésticos. Isso é só porque tem um certo momento que diz que 2 homens entraram na casa de Pedro, e 2 é por isso, porque o soldado ele fica lá do lado de fora, né? E os 2 domésticos é que entram para falar com Pedro. No verso 8, e tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase à hora sexta. Essa hora sexta é quase ao meio-dia. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam o almoço, ele caiu em êxtase e viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo objeto, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra. Então era um lençol amarrado pelos 4 cantos que era baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. Aqui, comum, koinos, e imunda é uma outra palavra em grego, se eu não me engano, akatartos. Então, koinos e akatartos, comum e imunda. Existe diferença? Sim, existe diferença. O que é uma coisa comum? Uma coisa comum é algo que seria limpo, puro, próprio para alimento, por exemplo, uma carne de boi, mas que pela forma como morreu, se morreu de si mesmo, se foi dilacerado por um animal, não pode ser comida porque se tornou comum. Ou uma carne própria, mas que foi oferecida a ídolo, se tornou comum. Seria uma carne kasher, própria, pura, mas por algum modo como ela foi usada, manipulada, morta, ela não era apropriada. E imunda é daqueles alimentos que Deus diz para não se consumir, né? E aqui Levítico 11 traz a regra, né? Quer dizer, frutos do mar, carne de porco, cavalo, cachorro, gato, a maioria dos insetos, tudo isso é impuro, é imundo. E apesar de estar lá as regras em Levíticos 11, né, nós sabemos, porque podemos ler em Gênesis, capítulo 7, quando a gente vê sobre Noé, que ele levou um casal dos animais imundos ou impuros e 7 casais dos puros, porque o Criador já sabia que pós-dilúvio, não só ele ofertaria, Deus só recebe no altar os animais puros, você não pode ofertar um animal impuro como oferta para Deus, como também ele mandou Noé e sua família passar a comer carne, né? E a carne que ele podia comer era só a carne dos animais puros. E isso é uma inferência que dá para fazer, até porque se você tem um só casal que vai se reproduzir do impuro e Noé come, você vai gerar a extinção daquele bicho. E tudo que Deus criou tem uma função no ecossistema, né? Por que a gente não come urubu? O urubu come carniça, ele é o lixeiro que está no ar e limpa a terra. E o camarão a lagosta, eles são os lixeiros do mar. Eles comem coisas mortas no fundo do mar, né? E não é raro se achar, às vezes, corpos de bicho ou de gente boiando no mar que tenha siri, esses frutos do mar lá dentro comendo. Porque essa é a função, o design do Criador foi para isso. Por isso que não raro também as pessoas têm intoxicações alimentares
por consumir esse tipo de alimento, porque Deus não fez esse tipo de animal para alimento, aliás, melhor dizendo. Na verdade, a Bíblia só chama de alimento aquilo que Deus diz que é para comer. O que não é para comer, o impuro, de fato, a Bíblia nunca chama de alimento, chama de animais, né? Então, o porco faz essa função na terra, ele come qualquer coisa, né? E ele não elimina as toxinas, enfim. Essa lei alimentar, ela não é mosaica, ela é edênica. Moisés já sabia, já tinha essa instrução não Moisés, Noé já tinha essa instrução muito antes de Moisés, né? E aí, no verso 14, quando Pedro diz, de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda, nós precisamos atentar para o seguinte fato. Aqui, Jesus já tinha sido crucificado, ressuscitado, aparecido mais de 40 dias para uma multidão de gente e alguns anos já tinha se passado. Ou seja, como que Pedro poderia não ter conhecimento se Jesus, Yeshua, no seu ministério, tivesse anulado essa questão da alimentação, dizendo agora não existe mais diferença, vocês podem comer de tudo? Por que Pedro estaria estranhando aqui e ainda afirmando que ele nunca comeu nada, nem comum nem impuro? Porque se Yeshua tivesse dito para Pedro, agora isso passou, você vai comer sim, nunca que Pedro desobedeceria ao seu mestre, ao seu Senhor, Yeshua, com quem ele conviveu, né? Ele diria, não, eu tô obedecendo. Então, quando ele diz que ele nunca comeu, nós devemos saber que há algo estranho e inadequado em se entender que Yeshua mudou a regra, mas Pedro não ficou sabendo dessa mudança, embora tenha convivido com ele por 3 anos durante seu ministério terrestre, né? Não foi comunicado isso a Pedro. Como pode? De fato, não pode. Isso não se coaduna. E a gente vai ver aqui, no próprio texto, naquilo que a gente chama de interpretação autêntica, que aqui essa visão sequer trata sobre comida. Nós vamos ler aqui de que se trata. O próprio texto diz e declara isso mais de uma vez, 2 vezes, para que não haja dúvida que Deus não está mandando Pedro comer alimento impuro e comum. O que ele está falando é outra coisa. Pedro fica atônito. Por quê? Porque ele sabe que Deus não está mandando ele comer. Então nós devemos lembrar também que, em regra, os sonhos e as visões, eles são simbólicos. Lembremos, por exemplo, dos sonhos que Deus deu a José, antes dele ser governador no Egito, né? José é um jovem de 17 anos, ele diz a seu pai, a sua mãe e aos seus irmãos, olha, sonhei com o sol e a lua e 11 estrelas se dobrando perante mim. E ele estava falando de sol, lua e estrela? Não, o sonho era uma visão profética e José entendeu que o seu pai, sua mãe e seus irmãos iam se dobrar perante ele em algum momento. E eu tenho certeza que Deus deu essa visão porque Deus revela antes para que não haja luta, não haja dúvida, porque a dúvida, ela milita diretamente contra a nossa fé. E a dúvida, ela foi a primeira arma que Satanás usou para tirar Adão e Eva do paraíso, do jardim do Éden. Então, nós não podemos ter dúvida. Por isso que existe uma lei bíblica, espiritual, que diz: Deus não faz nada sem antes se revelar aos seus servos, os profetas. E ali não há escritura de particular interpretação ou entendimento, elucidação. Então, nós precisamos saber que tudo, se vai haver algum tipo de alteração, tem que estar profetizado. Aonde? Na escritura que eles tinham naqueles dias, que era o que a gente conhece como o Antigo Testamento.
Então aqui, continuando na história, então a visão que Pedro teve, ela era uma visão simbólica e não literal. Deus não estava dizendo para Pedro, Pedro, agora você vai comer chacal, você vai comer coisa que você nunca comeu na tua vida, que a gente sempre chamou de imundo. Não. Agora você não vai se importar se morreu de doença, se encontrou morto, você vai poder comer. Não. Tanto que Pedro, ele entende que não é de comida que se trata. Não pode ser, né? Porque Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele fica atônito, o que significa? Mas ele sabe que o que significa não é que a voz está dizendo, mudei a Torá de Deus eterna. Você agora vai esquecer tudo que você viveu e aprendeu até aqui, né? Não é isso que significa, isso ele sabe. Então, no verso 15, e a voz falou novamente pela segunda vez, não chames comum o que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes. O objeto foi recolhido novamente ao céu, baixado, né? 3 vezes. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, e eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão parados à porta. Olha só, Deus deu uma visão 3 vezes e chegaram 3 homens. Isto não é à toa, não é gratuito. 3 vezes a visão, 3 homens chegaram, né? E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito lhe disse, eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, o que acontece? Pedro teve a visão, o Espírito já diz para ele, olha, chegaram os 3 homens, vai com eles, não duvida de nada. E aí Pedro, pelo Espírito, ele vai entender o significado da visão que ele teve. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, eis que eu sou a quem procurais, qual é a razão por que viestes? E eles disseram, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte, eles entraram em Cesareia. E Cornélio os esperava, já tendo chamado seus parentes e amigos próximos. Ou seja, quando Pedro chega na casa de Cornélio, a casa está cheia de gente para ouvir a palavra de Deus por boca de Pedro, né? Por quê? Porque Deus nos usa para dar instrução, para compartilhar o conhecimento da Torá, né? Ele não nos quer ensinar abrindo nuvem, dando anjo para ensinar, ele nos deu essa missão. Então, aquilo que nós recebemos não é para nós, é para que nós compartilhemos. Antes nós vivamos e depois nós compartilhemos a palavra da verdade, porque ela traz vida, ela gera vida, né? E ela é como essa semente que multiplica, né? Ao ser compartilhada, ela não diminui, ao contrário, ela se multiplica. E enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés adorando-o. Mas Pedro levantou e disse, levanta-te, eu também sou homem, teu conservo. Ou seja, Pedro não aceita adoração. Mas Cornélio tinha recebido uma visão de um anjo dizendo que era Pedro quem o instruiria sobre o que ele precisava saber em relação a Deus, como adorar a Deus, né? Em última análise é isso, né? Então ele adora a Pedro e Pedro não aceita. Não, vou começar a te orientar. Olha só, nós não adoramos homens, não adoramos sequer anjos. Lembrem-se, em Apocalipse, né? Também João, quando ele está tendo a revelação por anjos, ele cai de rosto no pó e se prostra e adora um anjo, e o anjo diz, não. Adora somente a Deus, eu sou anjo, não recebo adoração. Então, é isso que a gente vê. E falando com ele, verso 27,
entrou e achou a muitos que se haviam reunido. E ele disse-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou se aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar nenhum homem de comum ou imundo. E aqui está o significado da visão do lençol que Deus deu a Pedro, colocando aquele monte de animais impuros. Existe alguma lei, algum mandamento, alguma instrução na Torá em que as pessoas são consideradas, assim, as pessoas, por serem estrangeiras, elas são consideradas comuns ou impuras? Só por serem estrangeiras? Não existe. Da onde surgiu isso? Da tradição dos judeus. Então, eles passaram a dizer, porque eles viam, bom, eles comem o que eles acham melhor. Eles não têm esse cuidado que a gente tem. Eles não seguem a Torá de Deus em relação às instruções que nós seguimos. Então, eles são como essa comida que eles comem, por exemplo. Mas isso não era uma instrução da Torá. O que a Torá ensina? Que uma só lei ou Torá há para ti e para o estrangeiro no meio de ti. Uma só. Qualquer estrangeiro que se achegue ao povo, ele é povo, ele é adotado como povo e não há distinção entre o natural e o adotado. É a mesma Torá. Você não faz distinção, para ele não vai ter Shabá, não, para ele não. Não, você não faz distinção em relação à justiça de Deus, né? Então, mas só que na tradição que eles receberam, os estrangeiros, os gentios, eram considerados impuros. E eles não tinham o hábito de entrar na casa de um gentio, pousar com gentio, comer com gentio, porque tudo isso era impuro, porque eles não tinham os cuidados da Torá. Mas não comer, tudo bem se fosse em desacordo. Agora, não pousar e não visitar já era uma coisa que nunca foi ordenado. E por isso que Deus teve que dar uma revelação a Pedro de algo que nós vamos ver que já tinha sido profetizado. Já desde o Antigo Testamento, né? Que Deus faria uma coisa nova, que os gentios se achegariam, que eles seriam chamados e aproximados ao povo e transformados em povo. Lembremos do profeta Oséias, né? Onde não havia povo, não meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo, por exemplo. Então, pessoas que não eram povo. E nós temos isso desde Deuteronômio lá, quando também em Moisés é profetizado, olha, vocês vão desobedecer, se rebelar, vocês vão ser espalhados, mas vão voltar um dia. E essa profecia que eu estou dando agora, não é só para vocês que estão aqui hoje, mas é para um povo que ainda vai nascer. Então, somos nós. A Bíblia, ela é para nós, ela é atemporal, né? Ela é a palavra de Deus. E aqui, então, Deus, ele estava corrigindo dentro da mente, do coração do Pedro, um entendimento que ele tinha que era errado, que pessoas poderiam ser consideradas impuras ou comuns, impróprias para se conviver, né? Só pelo fato delas serem estrangeiras. E isso é antibíblico, mas era da tradição de Pedro. Então, essa é a primeira vez que Pedro que está dizendo, olha, Deus me mostrou isso numa visão. E ele deu essa visão 3 vezes, por quê? Porque haviam 3 gentios, 3 incircuncisos. De fato, o povo, para Deus, ele se divide entre pecador e pecador remido, o circunciso e o incircunciso. E aqui, primeiro e principalmente, de coração, aquele que deseja ser obediente e aquele que é rebelde, aquele que é povo de Deus e aquele que está longe, afastado, quer porque já rejeitou, quer porque ainda não ouviu o chamado e não se achegou. Então, na verdade, existe na Bíblia 2 classes de pessoas, né? E aqui Deus estava mostrando
que ele ia começar a fazer uma coisa que, embora profetizado, os judeus eles não estavam esperando, né? Que ele ia transformar dos dois povos, judeu e gentil, um só povo, né? A profecia ali de Ezequiel 37, verso 17 e diante, os dois gravetos, né? Para Judá e seus companheiros, para José, Efraim e seus companheiros, né? Judá, o povo judeu, ramo natural. José, aquele que foi tido como estrangeiro, né? Efraim, que a profecia de Gênesis 48, quando Jacó abençoa Efraim, diz lá que ele seria uma multidão de povos, se espalharia entre as nações, perderia a identidade. Então nós somos esse Efraim, é aquele de quem Jesus fala, Yeshua fala, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós, cada um de vocês, precisa saber a sua verdadeira identidade de acordo com as Escrituras, porque só a palavra de Deus é a verdade e ela pode definir quem nós somos. E aqui, tanto quanto é um veneno, um perigo para os judeus distorcerem essa palavra priorizando as suas próprias tradições em detrimento da própria palavra de Deus, que é o que Jesus, por exemplo, aponta que alguns dos fariseus faziam em Marcos 7, nós vamos falar dessa passagem já, né? Anulavam a palavra de Deus pelas suas próprias tradições religiosas. Nós não podemos ignorar que o cristianismo hoje faz exatamente a mesma coisa. Como assim? Ao sustentar que Deus mudou, que Paulo modificou toda a religiosidade que ele viveu, né, e que Jesus e Yeshua viveu e que os discípulos de Yeshua viveram, e quase que fundou uma outra religião. Veja bem, existem partes do cristianismo que dizem, é isso mesmo, fundou outra religião. Não, é outra coisa, né? E não poder, isso pela própria definição da Bíblia, se fosse acontecer, primeiro que tinha que estar profetizado, e não tem profecia a esse respeito. Segundo, que não poderia ser só a partir de Paulo, porque teria que ter no mínimo mais uma testemunha. Terceiro, que o próprio Paulo diz que isso é uma falsa acusação colocada sobre ele. Da mesma forma que era uma falsa acusação sobre Estevão, que ele estava violando toda a Torá do Criador, né? E ele é apedrejado por isto, pelo Sinédrio, com consentimento de Paulo. Paulo depois vem a ser acusado da mesma coisa que Estevão foi acusado, né? E quem com ferro fere, com ferro é ferido, né? Aquela coisa que Yeshua fala com ele na visão, olha, você vai ainda sofrer perseguição também, né? Ele foi um perseguidor e ele sofreu perseguição também, né? E ele sustenta, é só ler o livro de Atos, né? Que ele nunca falhou com a tradição, com os profetas, com a lei de Moisés e tudo que ele recebeu dos pais dele, que ele nunca falhou, nem ensinou ninguém a violar a Torá. E no final do livro de Atos, Atos 28, ele presta a ser condenado por Roma, né? Ele diz, olha, eu vou levar esses aqui para cumprir o voto de nazireado, que é uma coisa que está lá na Torá de Moisés. Ele paga o voto de nazireado, ele o tempo todo vai pregar nas sinagogas, ele vai a Jerusalém cumprir as festas bíblicas. Aliás, não só ele, Yeshua, todos os discípulos de Yeshua. Então, eu quero alertar vocês que existe uma tradição religiosa do cristianismo que começou a ser modificado a partir de Constantino, com a suposta conversão de Constantino, que é Roma, a igreja romana, com as suas tradições, com seu paganismo, infiltrando, porque enquanto Roma, o Império Romano, perseguiu os discípulos de Yeshua e martirizou eles antes de Constantino, né? Eles eram tochas humanas acesas, eles eram lançados aos leões naqueles grandes estádios romanos, né? A fé, ela crescia e não diminuía. E o que o adversário percebeu?
que enquanto se perseguia, a semente ela se multiplicava. Tem até um livro sobre os mártires, né, que diz que parece que o sangue dos mártires, eles caíam na terra e eram como sementes que multiplicavam, né, aquilo. Por quê? Porque quando você enxerga ou vê um crente meia boca, aquilo ali não estimula ninguém a nada. Aquele ali vai à igreja, mas ele dá mente de vez em quando, ele é corrupto quando convém. Isso não salga ninguém, não move ninguém para junto de Deus. Ao contrário, escandaliza, faz com que você, se aquele ali é crente, é isso que eu não quero para mim. Pode me incluir fora dessa. Agora, quando você vê alguém que é fiel ao Criador e que mesmo sob a pena de morte não nega e morre cantando como eram nas arenas dos romanos, aquilo ali fala assim, é esse Deus que eu quero aí, é esse aí. Quando o Estevão, ele é apedrejado, mas ele vê os céus abertos e o rosto dele se ilumina, né? Assim, ele vê o que o aguarda. Não que isso seja um chamado para todos nós ser mártires e tudo, mas o chamado que nós temos que ter é essa integridade, que nós não achemos que a gente pode dar uma mão para Deus e uma outra para o adversário, para o mundo, qualquer faceta do adversário, porque Deus não aceita metade. Por isso que o mandamento é amar a Yahweh, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque metade de algo, quem aceita é o outro lado, é o adversário das nossas almas. E aí ele aceita qualquer migalha, basta um pouquinho de erro, basta um pouquinho de infidelidade, basta um pouquinho de coração torpe, que você é dele. Porque para ser do Criador, para ser do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você precisa ser íntegro. O nosso pecado, ele não é voluntário, ele é acidental. Você não planeja, eu faço depois um jejumzinho, eu peço um perdãozinho rápido, eu faço uma oração de 15 segundos. Isso você está enganando no máximo a si mesmo. Vai ler Hebreus 6, verso 4 em diante, Hebreus 10, 26, 1 João 5, 17, 15, 16, 17, vai lá ver sobre pecado e qual é a consequência do pecado voluntário, não é nada boa. Mas voltando aqui a Pedro e a essa questão aqui, que Deus comunica a Pedro 3 vezes, né, através de uma visão, e aí o que Pedro vivencia aqui no meio de Cornélio e todo esse povo que eram tanto a família de Cornélio, os familiares dele, né, que ele convidou, os amigos dele, falou, Deus, o anjo me deu a visão e a gente vai receber instrução sobre Deus, como amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é esse o resumo da Torá? Então foi isso que Pedro foi chamado a ensinar a Cornélio ali. E ali, então, eles foram batizados com o Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus. Os gentios foram batizados com o Espírito Santo de Deus. E isso é um alvoroço para os judeus, né? Como? Porque antes a tradição deles, não, o gentio está longe de Deus. Deus é uma coisa que a gente aqui zela e tal. E estava longe mesmo, né? Só que Deus estava chamando, começando a fazer uma coisa que estava profetizado lá. Eu vou ler para vocês Isaías, capítulo 43, verso 19, né? 18, 19, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não a conheceis. Então tem uma profecia que o Criador, que Yahweh Sebaô, ele faria uma coisa nova, que eles não conheciam. Eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto. Uma coisa totalmente fora daquilo que se pode prever. Deserto é um lugar que não tem rio. Deserto é um lugar tão árido que não tem caminho, é só terra seca. Você não tem caminho no deserto, né? E ele está dizendo, eu vou fazer uma coisa nova. Não tinha, até vocês verem. Mas vocês vão ver que vai ter caminho no deserto e vai ter rio nessa terra seca. E aí no verso 20, o animal do campo me honrará.
o animal do campo me honrará, os chacais e as corujas, porque eu dei águas no ermo e rios no deserto para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Aqui, chacais e corujas são animais imundos, animais selváticos na visão de Pedro. Deus dá para Pedro uma visão que contém esses animais aqui, que ele está falando conosco aqui no capítulo 43 de Isaías, que está profetizado, né? Então, Pedro, que conhecia as escrituras, né? Quando, aliás, fazendo uma digressãozinha, uma coisa que eu acho que é relevante, que nós não esqueçamos, né? Porque os fariseus, eles não só chamaram de Pedro de iletrado, como chamaram o próprio Yeshua de iletrado, né? Esse aí não sabe as letras. E a gente, na nossa cultura aqui, no século 21, né? A gente fica achando assim, pô, eles eram analfabetos, e aí, de alguma forma sobrenatural e tal, que eles aprenderam. Nada disso. Eles só chamavam Pedro e Yeshua de iletrados, por quê? Porque eles não tinham estudado nas escolas rabínicas que os fariseus estudavam. Que Yeshua, quando ensinava a Torá, ele ensinava com a própria autoridade. E os fariseus, quando ensinavam a Torá, eles ensinavam assim, segundo o rabino tal e tal, a interpretação é essa. Segundo o outro, Eliezer, bem não sei o quê, a interpretação correta é essa. E os judeus, até hoje, eles dizem, olha, se tiver um texto e 3 coisas serem debatidas, você vai ter 30 opiniões diferentes sobre aquele texto. Por quê? Porque é o exercício que eles fazem sobre o texto. Eles analisam letra, eles analisam onde que aquela palavra surge em outros contextos, eles analisam por que ele está falando isso dessa forma e não de outro. Tudo comunica. Essa reverência ao texto nós devemos ter quando nós estudamos, né? Só que Yeshua, Pedro, eles não ensinavam dessa forma. Era a Torá sem essas doutrinas de homens, rabínicas também, que eram de homens, algumas que feriam a própria Torá, porque eles foram se distanciando e eles passaram a dizer na lei oral dele que era importante que quando houvesse conflito entre a lei de Deus escrita e a lei rabínica, que era oral, o Talmud, que se atendesse à lei rabínica, né? Um absurdo. E claro que Yeshua e os discípulos não faziam isso. Por isso que quando ele ensina também que não se pode colocar vinho novo em odres velhos ou barris velhos, porque eles explodem, no natural eles explodem realmente, porque a fermentação ela é muito grande, né? E explode aquela madeira já mais envelhecida, que está mais dura, né? Então, Yeshua, ele não chama nenhum fariseu que já tinha treinamento rabínico, ele chama aquelas pessoas que eram tementes a Deus, que tinham amor a segui-lo, mas não eram daqueles fariseus, né, estudados, né? Enfim, então, isso que é essa coisa nova, que os animais que eram impuros iam servir para honrar e glorificar a Deus, é exatamente isso que Isaías está profetizando no capítulo 43, aqui no verso 20 que eu li para vocês. E esse texto de Isaías, ele é citado expressamente em Atos 15, quando eles estão debatendo sobre como que os gentios eles iam ser agregados ao povo agora, né? Mas o Atos 15 é o concílio de Jerusalém, a propósito de alguns judaizantes quererem dizer que sem circuncisão ninguém pode ser salvo. E aí, como que se trataria os gentios, né? Porque eles queriam que circuncidasse. E a questão é que é mostrado por Paulo, Barnabé, o parecer de Tiago, que fecha tudo, é que a circuncisão nunca foi para salvação. E a gente vai ver nos escritos de Paulo, quando ele usa Abraão para mostrar que Abraão ele foi considerado amigo de Deus e salvo antes de ser circuncidado. Então Abraão é chamado no capítulo 12, é chamado de amigo de Deus no capítulo 15, e ele é circuncidado no capítulo 17 de Gênesis. Então, se Abraão não precisou ser circuncidado para ser considerado fiel e amigo de Deus, ninguém precisa. E Abraão não era judeu, né? Não era judeu, porque nós devemos lembrar que judeu é aquele descendente
de Judá, filho de Jacó, ou Israel, né? Dentre as tribos de Israel. E por que judeu? Porque a casa de Judá foi a única, depois da divisão do reino de Israel em 10 tribos do norte e 2 tribos no sul, Judá e Benjamim. O reino do norte foi para o cativeiro por mão dos assírios 150 anos antes do que o reino do sul, por mão do rei da Babilônia, Nabucodonosor, sendo que a casa de Israel, o reino do norte, nunca retornou do cativeiro oficialmente e ficou na diáspora, se espalhou, se tornou uma multidão de povos, como estava profetizado. E a casa de Judá, ela ficou 70 anos no cativeiro babilônico e ela voltou, porque Deus tinha um propósito através dessa casa de Judá, dos judeus, né? São eles, segundo Paulo, que foram os guardiões da lei da Torá. Que benefício tem o judeu? Não está lá escrito em Romanos isso? Em todos os sentidos, porque a eles foram conferidos ou dados a guardar os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Então, aqui, Atos 10 e 11, não é sobre alimento. Deus se importa com o que nós comemos, né, e bebemos. Sim, a Torá tem regra expressa sobre isso. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Atos 10 não serve para ninguém sustentar que Deus disse que agora você pode comer o que quer que seja. Então tá, Marie, Atos 10 não serve, mas como a gente pode entender Marcos 7? Porque Marcos 7, em algum momento está escrito lá que assim Yeshua considerou puros todos os alimentos. Vamos dar uma olhada em Marcos 7 para ver se de fato Yeshua considerou puro todos os alimentos. Se a gente pode, vamos dizer que Pedro estava distraído, ele estava lá com Yeshua no Marcos 7, mas ele não entendeu o recado, né? E por isso que ele não sabia, muitos anos depois, ele ainda não sabia que Yeshua tinha considerado todos os alimentos puros, né? E mesmo assim, na visão, não era sobre alimento, né? E ele nunca tinha comido. Enfim, mas se você ainda tem alguma coisa dentro de você, você que está me ouvindo hoje, Yeshua e o Criador, ele tem um propósito, que você ouça a palavra dele e o que vale é o que está escrito. Não escolha a sua própria tradição religiosa em detrimento do que está escrito, porque o nosso Pai Celeste, ele não se fiou em homem algum, ele se fia na palavra de Deus para que nós não erremos, e conhecê-la para não estar envergonhado é a instrução que nos é dada, saber manejar bem a palavra da verdade para não ter do que nos envergonharmos. E a falta de conhecimento é o que gera destruição. Então não caia nessa armadilha de trocar a palavra de Deus por sua tradição religiosa. Mas eu sempre aprendi assim, o pastor que eu sigo, a pastora que eu sigo, sempre ensinou assim, disse que agora aquela era a dispensação dos judeus, agora é a dispensação da igreja, né? Não existe isso, isso é uma doutrina de tradição religiosa, né? E a gente pode fazer um estudo sobre isso. A palavra eclesia sequer significa propriamente igreja, já falei isso em alguns outros estudos que a gente traz. E, por exemplo, no discurso de Estevão, em Atos 7:38, só para não deixar isso no ar, Estevão fala da eclesia reunida com Moisés no deserto. E ali se escolheu dizer que eclesia é congregação, mas em outros lugares diz igreja. Por quê? Porque é uma doutrina de homens que diz que a igreja foi criada no Novo Testamento, que antes não tinha igreja. Bom, mas não avisaram isso para Estevão, porque ele disse que havia uma eclesia, uma igreja reunida com Moisés no deserto. Então veja, observe, procure, busque a verdade, compre-a, não à venda, para não estar enganado. Para não estar enganado. Deus hoje te chama a responsabilidade para examinar as escrituras. São elas que dão testemunho, elas que dizem a verdade, quem Deus é, quem Yeshua é, o que Deus quer de nós, qual é o nosso propósito. São elas. Não existe guru, não existe professor, não existe mestre que substitua o que está escrito. Ao contrário, por isso que Paulo diz, olha, os de Beré são os mais nobres,
Porque quando eu ensino a Torá, eles dizem, não, peraí, onde é que está escrito isso? Aí vão lá, confere. Ah, tem uma segunda testemunha? Tem. Ah, tá. Ah, isso estava profetizado já? Ah, então tá. Então estava profetizado. Porque não pode acrescentar e não pode retirar. A própria escritura, ela é blindada por Deus. E ele não deixou, porque Deus bem sabe quem é o homem. Está escrito isso e Yeshua dizendo, ele não se fiava. Aplaudiram ele 3 ou 4 dias antes da crucificação e depois disseram, crucifica-o. Né? Então, isso é o ser humano, volúvel, muda fácil. Deus não muda. Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. E tudo o que foi e será um dia, já está escrito e profetizado. E não só no Novo Testamento, no Novo e no Antigo. Porque se não estiver no Antigo, o entendimento do Novo está errado. E Apocalipse? Sim, Apocalipse é o livro de Daniel, é o livro de Zacarias, é o livro de Ezequiel. Tudo que Deus revelou a João está já revelado na Torá e nos profetas e nos Salmos. Tá? Tudo. Foi assim que Yeshua explicou as Sagradas Escrituras sobre ele aos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Então, Marcos 7, que eu disse que nós falaríamos sobre Marcos 7, né? Marcos 7 começa assim: Então ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. E eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão, comiam o quê? Porco, camarão, linguiças? Não, comiam pão, lechem, pão. Pão é um alimento que não tem puro e impuro, é pão, né? Sem lavar as mãos, com mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta. Mas aqui, eu vou adiantar para vocês que o lavar as mãos não é nem uma questão de higiene, é uma tradição rabínica religiosa, que é o ato de jogar água, primeiro na mão esquerda falando uma oração, depois na mão direita falando uma oração e depois na mão esquerda de novo falando uma oração. Isso é lavar as mãos. Então, os da época de Yeshua, eles não comiam sem antes fazer esse ritual. E o que eles observaram? Que Yeshua e os discípulos, eles sentavam e comiam e não cumpriam esse ritualzinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushenu bemitzvotav, que nos deu, bendito és tu, Yahweh, Rei do Universo, que nos deu, aliás, eles não falavam Yahweh, Adonai, Rei do Universo, que nos deu os mandamentos e que nos mandou que lavássemos as mãos. E isso eles erram também, porque não existe esse mandamento na Torá, né? A Torá é instrução. E eu não falo só da Torá de Moisés, a Torá é toda a instrução do Criador. Então, os fariseus, eles questionaram Yeshua com relação ao não cumprimento dessa tradição que eles tinham dos anciãos deles. Porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar suas mãos, conservando a tradição dos anciãos. Veja, o texto, ele diz que isso é tradição dos anciãos. Ele não diz que isso era a Torá de Deus, que Yeshua estava violando, os discípulos estavam violando. Não diz, né? E o texto, ele não está falando sobre alimento, tipo de alimento. O contexto do texto é lavar as mãos. Esse ritual de lavar as mãos. Então, quando você pega Marcos 7 e vai pegar fora de contexto, dizendo assim considerou puros todos os alimentos, porque Yeshua, no final das contas, vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, não é um pão ingerido com as mãos por lavar, mas são aquilo que sai do coração do homem, ódios, dissensões, adultérios, idolatria, tudo que não presta, obra da carne, segundo Gálatas lá, que Paulo narra pra gente, tudo isso que já está ensinado na Torá, isso contamina o homem. E ele estava falando, veja bem, é muito assim, a gente precisa prestar atenção que com quem que Yeshua estava interagindo. Ele estava interagindo com os fariseus.
E jamais ele escandalizaria os fariseus. Se ele dissesse assim, agora vocês tá puro todos os alimentos, eu liberei geral, violei a lei de Moisés. Isso seria motivo para ele ser apedrejado, né? Expulso. Na hora, ele seria rejeitado, mas não só pelos fariseus, até pelos próprios discípulos, porque Deuteronômio 13 traz o teste do falso profeta, Deuteronômio 13. Se um profeta ou sonhador trouxer para você uma visão, alguma coisa, e aquilo acontecer, mas ele, depois disso, te ensinar a se afastar da palavra de Deus, que já foi dada, a fazer diferente do que está aqui na Torá de Deus, você saiba que ele é falso profeta. E Deus está permitindo ele para testar o teu coração, para te provar. Então é o texto do falso profeta, eles sabiam disso. Então, ainda que houvesse um anjo do céu dizendo que, ainda que fosse a visão do lençol de Pedro sobre, de fato, alimentos, né, essa visão, por contrariar a Torá, ela teria que ser rejeitada por Pedro. De acordo com Deuteronômio 13, seria uma prova para ele. Mas, na verdade, não era sobre alimento, e Pedro entende. Então, aqui, a gente também não pode ignorar. A gente, na verdade, tem um movimento que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o tempo todo, nós e os nossos contemporâneos, a gente tem que lutar para não distorcer a palavra de Deus, querendo fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Isso um perigo constante, porque é o que a gente vê, né? Então as pessoas ouvem aqui, Yeshua falou assim, não, olha só, agora puro todos os alimentos, vocês podem comer o que vocês preferirem, Deus mudou e agora está liberado geral. E ele está falando isso para mim hoje, mas vem cá, os discípulos dele não entenderam isso, Pedro não entendeu isso e nem questionaram ele a esse respeito, até porque o contexto ali não era alimento puro ou impuro, o contexto ali era pão. Mas o cristianismo hoje não tem a menor dificuldade de distorcer esse texto e achar diferente, embora o contexto não permita, a interação de Yeshua com os seus discípulos não permita essa interpretação e a reação dos fariseus também não permite essa interpretação. Então, água venenosa, Jeremias, ele profetiza sobre a falsa pena dos escribas. Quem são os escribas? Esses intérpretes da Bíblia, hoje, que dizem, o Novo Testamento é novo, Yeshua mudou, Paulo mudou tudo. Falsa pena dos escribas. Água venenosa, a água é a palavra de Deus, a venenosa é aquela que mata. Por quê? Porque foi modificada, ela já não é mais a palavra de Deus. É aquilo que as pessoas querem fazer com que seja entendido, tá? E isso é um perigo, tá? Então, agora, Marcos 7 é o segundo texto depois de Atos 10 que as pessoas usam para dizer que Yeshua mudou tudo, que Paulo mudou tudo. Mas, se nós formos ao texto paralelo a Marcos 7, em Mateus 15, não existe isso de estar escrito que Jesus, Yeshua, considerou puro todos os alimentos. E ele termina esse assunto de uma forma bastante clara, que não dá para ter essa interpretação dúbia, né? Então eu vou ler a partir do verso 10, só para a gente ter uma noção desse contexto e ver como é que essa mesma narrativa ela é finalizada no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E ele, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e compreendei, quem tem ouvidos ouça. Quando Yeshua, ele fala isso, ele vai transmitir uma coisa espiritual, profunda. Ele não está falando na letrinha. Ei, Joãozinho, Mariazinha, agora vocês comam o que vocês preferirem. Vivam do jeito que vocês acharem melhor. Aquilo que eu falei lá não tem muita importância mais não, porque agora é tudo novo. Não é isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, não é isto. Ouvi e compreendei, Shma, ouve, obedece.
Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca, isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se ele, os seus discípulos disseram-lhe: tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo este provérbio. Mas ele, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os sozinhos, eles são cegos, condutores de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu e disse-lhe: declara-nos esta parábola. Então, quando Yeshua fala para os fariseus e para os seus discípulos, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Eles sempre acharam que as coisas impuras contaminavam o homem, mas só que eles estavam achando isso, e isso é real na letra. E Yeshua não estava falando com eles com coisas da letra. Ele estava falando com eles de coisas espirituais, de um sentido mais profundo. Yeshua não ensina aqui no Novo Testamento leitinho espiritual, porque a audiência deles, essas pessoas aqui do primeiro século que o seguiam, e os fariseus e os escribas, conheciam muito bem as escrituras que Yeshua ensinava, né? Conheciam muito bem, como nós hoje não conhecemos, né? Então, assim, para os discípulos dele, ele falou assim: mestre, esse enigma aí que você está falando, que entra pela boca não contamina, só o que sai, porque o que entra pela boca sai por lugar escuso, né? E você fica livre disso, e o que sai, explica isso aí pra gente, que a gente não está entendendo o que você está querendo nos ensinar. E aí no verso 17, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora, mas estas coisas que procedem da boca provêm do coração, e isso contamina o homem, porque ele não estava falando de alimento. Gente, ele estava falando desse você exigir tradição religiosa e não colocar em xeque a intenção do teu coração, tá? Você ser mesquinho, você ser avarento, você ser invejoso, você ser mentiroso, né? Isso você deve colocar em xeque o tempo todo e não ficar verificando assim: mas aqui meu irmão tá judaizante, ele tá seguindo o Shabá, quer aparecer. Isso você deve colocar em xeque, porque se a palavra de Deus diz que é e há obediência, não chame de farisaísmo, legalismo, aquilo que Deus não chama. Tenha temor, mas a gente vê isso acontecendo, certo? E aí, verso 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. Bom, então a conclusão da questão aqui em Mateus é o seguinte: o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Yeshua não declarou puro o porco puro, não. Aliás, o que Yeshua chamaria de alimento é só o que Deus chama de alimento em Levíticos 11, por exemplo. O que não é para comer, Yeshua jamais chamaria de alimento. Vê se eu poderia legitimamente dizer assim: pega aquele esterco de vaca e vamos nos alimentar. Não, nós não chamamos coisas que nós não comemos de alimento. Yeshua jamais chamaria coisas que não foram dadas para se comer de alimento. Então, ainda que alguém queira dizer e declarou puro todos os alimentos, ou seja, o que é alimento que Deus purificou, se você comer sem aquele ritual, tá puro, tá limpo, não precisa do ritual. É isso que Mateus 7 está tratando, é isso que está ensinando. E aqui em Mateus 15, Marcos 7 está tratando. E aqui em Mateus 15 está expresso do que se trata. Comer sem lavar as mãos, comer o quê? Comer pão, comer alimento, comer aquilo que Deus deu para alimento, não contamina o homem. Amém? E então, assim, Deus se importa com aquilo que nós comemos e bebemos. E a questão é, para fechar, já está longo esse vídeo, eu espero que vocês me perdoem. E queria citar para vocês 1 Coríntios 6, no verso 18, 19. 1 Coríntios 6, Paulo ensina sobre o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo.
E ele diz, ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E aí, nesse versos 19, né, 6, 19, ele fala sobre, acho que é 19, exatamente, o 6, 19 que diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Então nós temos o ensino que o nosso corpo, ele é o local de habitação do Espírito separado do Criador, e por isso nós não podemos colocar no nosso templo, no nosso corpo, aquilo que Deus não preparou para que nós ingeríssemos como alimento, porque isso macula o templo de Yahweh. Enquanto eu sei que existe uma lei espiritual, conquanto eu saiba, melhor dizendo, que existe uma lei espiritual, que Deus não leva em conta os anos da ignorância, e ele até, digamos assim, ele vai chamando o pequenino a crescer e a entender, e chamando a responsabilidade, toda a instrução é para abençoar. Então, essas que não é para alimento, eles causam doenças, causam males. E aí pode ser que o Criador livre aquelas pessoas que ainda não têm entendimento de alguns males que poderiam receber, né, enquanto eles são ignorantes de forma justificada. Mas uma vez que sejamos adultos, nós temos o dever e a responsabilidade de não ignorar as instruções do nosso Pai Celeste, que são dadas a nós para o nosso bem e para nos abençoar, né? Mas isso é uma escolha. No dia que se chama hoje, escolha o caminho que você quer seguir. O caminho da vida ou da bênção, o caminho da maldição e da morte. A vida ou a bênção é a palavra de Deus. É essa instrução que o Criador nos dá, né? E a gente tem aqui uma passagem para fechar. Em Ezequiel, uma passagem em Ezequiel 23, deixa eu ver só o versículo. Ezequiel 22, capítulo 22, versos 23 ao 26, que eu vou ler para nós encerrarmos esse nosso encontro. Ezequiel 22, 23 a 26, diz assim: E a palavra de Yahweh veio a mim dizendo, Filho do homem, dize-lhe, tu és a terra que não está purificada, sem chuva no dia da indignação. Há uma conspiração dos seus profetas no meio dela, como um leão que ruge devorando a presa. Eles devoraram as almas. Aqui, nessa profecia, se você não está entendendo, ele está chamando as pessoas que estão distantes de Deus de terra desolada, de deserto. Então, isso é também a referência que Paulo faz aos que estão distantes. Ora, antes vocês estavam distantes, eram sem Deus no mundo, não tinham nada, não tinha ninguém, em Efésios, tá? Agora não, agora vocês são chamados para perto. Então, aqui, conspiração dos profetas, ou seja, existe pessoas que são chamadas a ensinarem as letras, as palavras de Deus, que conspiram e devoram almas ao conspirarem. Tomaram o tesouro e coisas preciosas, fizeram muitas viúvas no meio dela, ou seja, causaram mortes. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, a minha Torá, e profanam as minhas coisas santas. Quem é o sacerdote? O sacerdote precisa saber, conhecer a Torá e ensinar a distinguir entre o separado, o santo e o profano, entre o certo e o errado, entre o puro e o impuro. Essa é a função dos sacerdotes. Então, os seus sacerdotes transgridem a Torá e profanam as minhas coisas santas. De quem? De Yahweh, do Criador. Eles não põem diferença entre o santo e o profano. Veja, é isto que acontece hoje. Todos os dias são igualmente santos para o Criador. Mas não foi isso que Deus fez. Ele fez 6 dias e depois ele santificou, ele separou, ele abençoou o 7º dia. Quando que ele fez isso? Com Moisés? Para aquela raça de israelitas? Porque lá nem eram judeus, né? De Israel inteira. Não, no Éden, na criação, ele deu isso para o ser humano. Então, olha só,
profanam as minhas coisas santas, sagradas, separadas. Eles não põem diferença entre o santo e o profano, nem mostram diferença entre o imundo e o limpo. Não tem distinção de comida. Jesus já purificou todos os alimentos, você pode comer qualquer coisa, não tem mais essa coisa de imundo e limpo. Não é isso que a gente tem visto e vivenciado? Exatamente isso. Não tem distinção de dia, não tem distinção de puro e impuro, imundo e limpo. Eles escondem seus olhos dos meus Shabats. Shabats. De quem que são os Shabats? Do Criador. Deus diz que são dele. Isaías 66, profecia sobre o milênio, novos céus e nova terra. Está lá no verso 17, dizendo que as pessoas que são rejeitadas são comedores de carne de porco e de rato. E lá no final desse capítulo ainda diz, olha, eles vão vir me adorar de lua nova em lua nova, de Shabá a outro, na festa dos tabernáculos, subindo a Jerusalém. Então, saiba que mesmo no milênio, nada, nenhum tio, nenhuma pontinho, nenhum iota, como Yeshua diz no Sermão da Montanha, em Mateus 5, nada passará até que céus e terra passem. Então, não ouse tornar sem efeito, substituindo a palavra de Deus pela sua própria tradição religiosa, porque isso gera morte. Isso está acontecendo nos nossos dias, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Volte, ainda dá tempo. Deus nos coloca aqui para chamar a esse arrependimento, a esse retorno, techuvá. Escondem seus olhos no meu Shabá e eu sou profanado no meio deles. Quem é profanado? O Criador. O Criador é profanado pela não guarda do Shabá. O Criador é profanado pela não distinção entre puro e impuro. O Criador é profanado pela não distinção entre santo e profano. E quem que faz isso? Os profetas e os sacerdotes, são os religiosos. Gente, sempre são os religiosos. Não é um ímpio que te leva para longe da verdade. Geralmente são aqueles com aparência piedosa. Não foi isso que Yeshua falou? Lobos em peles de cordeiros devoram sua presa. Então, atenção. Estou acabando. Os seus príncipes no meio dela são como lobos devorando a presa. Exatamente o que Yeshua fala. Lobos devorando a sua presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para conseguirem ganho desonesto. A fé mercadejada, a fé como fonte de lucro. Mega Church, na verdade, não cumpre o propósito do Criador. Porque Deus disse, Yeshua disse, vai fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que você faz discípulo? Em Mega Church, com um batismo monumental de um montão de gente, pecador molhado muitas vezes, infelizmente. Não é assim. O discípulo, ele precisa conviver com seu discipulador, ele precisa ser imitador de Yeshua, e imitar o seu discipulador como o seu discipulador, na medida em que o seu discipulador é imitador de Yeshua. Foi exatamente isso que Paulo ensinou e foi isso que Paulo falou. E aí está a sabedoria, naquilo que nós somos orientados nas Escrituras. E assim, tendo dito isso e falado muito hoje, eu me despeço desejando a todos a paz do nosso Yahweh, Todo-Poderoso, e que as bênçãos e as doces consolações do Rua estejam sobre cada um de vocês e que Ele mesmo aplique o ensino, a verdade, a sabedoria aos corações de todos aqueles que ouvirem esse ensino aqui hoje. E aí eu digo Shalom.